Oi, gente. Olá, olá. Boa noite, boa noite. Sérgio, Elisa, minha convidada, Érica, Edi. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Boa noite. Gente, ó, que prazer hoje. Boa noite, Diana. Boa noite, gente. Boa noite, boa noite. Berenice, boa noite, boa noite. Que delícia, Angélica, que delícia, que delícia. Eu vou colocar aqui o meu arroba. Se você ainda não me segue, de repente você entrou aí, né? Mas vou pôr aqui Instituto Sandra Santos. Isso, é isso. Boa noite aí para quem tá chegando. Nossa, quanta gente, que delícia! Diana, Dani, Elida, Angélica, os outros eu já falei lá para cima, hein? Que delícia, gente. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, Adriana, boa noite. Que delícia, que delícia. Gente, vai clicando aí no aviãozinho, vai convidando as pessoas. Eu vou estar aqui com uma convidada especial. Eu digo assim, né, gente, que a gente tem duas atitudes na vida, né? A gente pode olhar aqui, né, para uma garrafa, né? Uma garrafa ou um copo, enfim, uma caneca. E a gente tem duas situações na vida, duas posturas. Uma das posturas é quando a gente olha para essa garrafa, tá vendo aqui, ó? E a gente fala: "Ah, essa garrafa tá quase vazia. Ah, essa garrafa tá bem vazia, hein?" Então, essa é uma postura que a gente tem na vida. E a outra postura é falar: "Nossa, ainda tem água na garrafa. Olha que legal. Olha, essa garrafa tá quase na metade. Olha que bacana, a garrafa não tá vazia", né? Então são duas posturas que a gente tem ao longo da vida. Boa noite, Vilminha. Boa noite aí para quem foi chegando, Elaine. São duas posturas que a gente tem na vida. Uma das posturas é reclamar. Reclamar da pandemia, reclamar que não tá tendo trabalho, reclamar que a gente tá trancado em casa, reclamar que não tem muito serviço, enfim, que só tá atendendo online. É olhar para a garrafa que tá quase vazia, não é verdade? Essa é uma postura que a gente tem na vida. A outra postura que a gente tem na vida é olhar e falar: "Olha, gente, vamos tirar todo bem de todo mal?" O Bert Hellinger, ele chama isso de má consciência. É quando eu olho para uma situação que não tá bacana, eu olho para uma situação que tá me ferindo, eu olho para uma situação que não tá legal e eu então escolho ressignificar. Bem, mas esse não é o tema da live de hoje, Sandra. Então, se esse é o hoje, por que você tá falando essas coisas? Porque eu digo que a pandemia, ela me proporcionou algumas coisas boas, está me proporcionando ainda algumas coisas boas. E uma delas é conhecer algumas pessoas. Então, por mais assim que eu não esteja, eu não tenha conhecido pessoalmente algumas pessoas, mas a pandemia me permitiu conhecer algumas pessoas, ter contato com algumas pessoas. E a pandemia tem me permitido da riqueza que há em algumas pessoas. E uma dessas pessoas é a Elisângela Renner. Tem outras pessoas que estão aqui, inclusive, né? Não vou nem falar o nome, porque se eu esquecer de alguém vão ficar bravo comigo. Mas tem pessoas aqui que eu conheço fruto da pandemia. Tem pessoas aqui que a gente conversa que parece que já é íntima, parece que já é amiga há um tempão.
e é um presente que a pandemia nos ofereceu. Então a gente usa aí, né, o Bert Hellinger diz isso, a gente usa então a má consciência, que é aquela capacidade, que é aquela virtude de tirar todo bem de todo mal. É aquela capacidade de ressignificar. É aquela capacidade de olhar para a vida e ver, puxa, olha, tem água na caneca. E não simplesmente olhar, tem água na jarra. E não olhar e falar, ah, tá meio vazia. Não, tem água, tá valendo. A gente está aproveitando, a gente está crescendo. Né? Então a gente vai fazer um bem bolado aqui, eu e a Elisângela. Se você conhece pessoas que precisam ouvir sobre casos de família à luz da visão sistêmica, a gente vai responder algumas perguntas que chegaram para a gente. Mas você também pode fazer algumas perguntas aí. Onde você vai fazer essa pergunta? Às vezes você digita aí e fica perdido. Mas aí, ó, do lado dos comentários tem um pontinho de interrogação, que é a caixinha de perguntas. Então, se você quer fazer alguma pergunta para mim e para Elisângela, clica nesse pontinho de interrogação e faz a pergunta aí, tá bom? E aí, ao longo da live, a gente vai respondendo as suas perguntas. Essa live de hoje, ela tem o tema casos de família. Por quê? Porque a gente está trazendo para cá algumas questões para discutir, a gente mandou lá, né, a caixinha de perguntas, fez a pergunta lá nos nossos grupos, questões que dizem respeito à família. O que você tem de dúvida? O que você quer olhar à luz do pensamento sistêmico? São casos de família. Então, várias pessoas foram respondendo. A gente vai falar então um pouco sobre incluir e excluir. Né? O que é esse tal de inclusão, de exclusão? O que é esse negócio de honrar pai e mãe? Por que eu tenho que honrar pai e mãe? O que acontece quando eu não honro pai e mãe? A ordem de cada filho, né? Ah, eu nasci primeiro, eu nasci depois, eu tô vivendo fora do lugar, eu tô vivendo como segundo filho, primeiro filho. Isso interfere na minha vida, na minha prosperidade? O que são dessas lealdades inconscientes, né? Que o Bert Hellinger chama de amor cego. O que é isso? O que são esses emaranhados? E como olhar para os relacionamentos à luz da visão sistêmica? Então nós vamos falar sobre essas questões que dizem respeito à família. Chama as pessoas aí. Tem um aviãozinho aí do lado, ó. Clica aí nesse aviãozinho e a gente vai ver se a gente chega até lá, tá bom, Luiz? A oração para limpar pedaços de relacionamentos passados. A gente vai conversando sobre isso e vamos falando aí até o final da nossa live, tá? A nossa abordagem é uma abordagem sistêmica. Nós vamos falar, né, sobre os temas à luz do pensamento sistêmico, à luz da constelação familiar e sistêmica. Tá? À luz do pensamento, da visão sistêmica. Então, eu vou procurar aqui a minha amiguinha. Vamos lá, deixa eu procurar a minha amiguinha. Vou chamar a Elis. Já mandei o convite, tá, Elis? Mandei o convite para Elis. Olá, aê, tá rodando. Que Olá, delícia! boa noite! Gratidão, Sandra! Gratidão a todo mundo! Que delícia! Obrigada por aceitar o convite, Elis. Como eu disse, assim, são presentes, né, que a pandemia proporcionou pra gente, né? A gente se conheceu aí nos grupos de Facebook, dos grupos de Facebook fomos para os grupos de WhatsApp, e aí já tá uma no grupo da outra no grupo da uma, aí seguimos juntos, e é isso que tá, estamos interagindo, né? A gente entende, eu até brinquei com a Elis, eu falei, Elis, vamos fazer um frescobol sistêmico? Ela esquece. Esquece esse negócio de frescobol. Né? É porque, assim, tem gente que chama de ping-pong, né? Mas
Eu acho que eu aprendi que tem muita força, né? Acho que a Elis mesmo faz ping-pong. Você faz ping-pong, Elis? Faço. A gente faz ping-pong de responder as perguntas, né? Que o pessoal deixa na caixinha. E aí foi criado o ping-pong para interagir com o pessoal dos meus grupos também, né, Sandra? E aí, quando você me convidou, eu disse, poxa, frescobol, mas é interessante, né? Vamos lá, vamos brincar um pouco disso também, né? É porque, assim, na verdade, eu não sei, é coisa minha, né? Assim, eu sempre fico achando que o ping-pong, ele tem uma característica competitiva, né? De fazer o outro errar. E o frescobol, que é aquele jogo que a gente joga na praia, né? No campo, ele tem o objetivo de fazer o outro acertar. Então, eu acho que, na minha cabeça, né? Pode ser coisa de pedagoga, né? Mas eu acho que o frescobol, ele é mais cooperativo. Então, a gente está aqui numa cooperação, como se fala hoje no moderno, vamos falar do jeito moderno, é um collab, né? Nós estamos aqui colaborando, né? Somos parceiras, tem lugar para todos. E a Elise, então, topou prontamente. E a gente tem aqui umas perguntas. Vou deixar a Elisângela se apresentar primeiro. Pode se apresentar, Elise, por favor, fique à vontade. Bom, primeiro eu quero dar boa noite para todo mundo, eu quero agradecer o convite da Sandra aí para participar junto com vocês, né? Nós nos conhecemos exatamente assim como a Sandra colocou, né? Uma faz parte do grupo da outra, uma ajuda a outra, colabora, e é um crescimento mútuo, né? Nesse trabalho que não é só nós que crescemos, também os nossos colegas, os nossos clientes, e é uma caminhada constante, né? Então, eu trabalho com constelação sistêmica, sou terapeuta, sou psicanalista, né? Trabalho com reiki, né? Mas hoje o que eu mais trabalho é com a constelação sistêmica e desenho sistêmico para as crianças também, que conheci através da Sandra também, né? A gente fez uma boa aprendizado aí, né? Então, hoje a Sandra convidou para nós trazermos um assunto sobre família. E isso é muito interessante, porque nós ficaríamos aqui horas conversando, né, Sandra? Sim, e por isso que a gente fez, assim, a gente fez a opção, né? Nós não vamos falar sobre família, mas a gente abriu, né, para perguntas, então a gente vai procurar trabalhar dentro das perguntas. E aí eu repito, se por um acaso, né, você tiver alguma pergunta, né, quiser fazer, vai botando nesse pontinho de interrogação. Se der tempo, a gente vai respondendo aí essas perguntas, né? Eu sempre falo, a Elisângela falou assim, o que eu tenho mais trabalhado mesmo, na verdade, né, é com as constelações. Eu sempre falo isso, né? Eu sou formadora do curso de constelação e hoje, com pandemia ou sem pandemia, eu acho, né, eu acredito que a Elisângela vai até concordar comigo, a pandemia até acentuou a necessidade de consteladores, né, Elis? Sem dúvida, ela nos aproximou, né, de N pessoas, né? E como a gente trabalha com várias técnicas, a gente não fica limitado em contribuir só com uma técnica, né? Isso é o bom e é o interessante da técnica. É isso, e as pessoas estão cada vez mais procurando para a constelação, tem um campo bem grande aí, o que ela falou, quando a gente conhece outras técnicas, a gente vai articulando, né, as ferramentas e tem sido bem bacana. Então, se você conhece, clica aí no aviãozinho, convida seus amigos, convida suas pessoas, porque assim, e ó, tem uma lição disso aqui, hein? Às vezes a pessoa fala assim, não, eu não vou assistir não, porque depois eu assisto a gravação. Pois é, ó, semana passada o Instagram me deu um Pelé, fiz uma live da hora sobre ansiedade, o pessoal amou a live, na hora que eu fui salvar a live, o Instagram bugou, acho que estava muito cheio, não consegui salvar a live, 1h15 de live, uma live maravilhosa, não consegui salvar. Então, ó, gente, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Exatamente, é isso aí. Então, gente, ó, Eli, então tem algumas perguntas aqui, ó. Vou passar a bola aqui. Vamos conversar sobre essa primeira pergunta aqui, ó. Olhando, a constelação familiar, ela fala sobre inclusão, que a gente precisa incluir, e que quando tem exclusões no sistema, quando a gente
exclui alguém, então o sistema cobra, tudo que a gente exclui volta, né, para a gente poder fazer a reparação, enfim. Agora, a pergunta é, Elis, que a pessoa aqui, né, a integrante do grupo, deixou para nós. Como incluir uma pessoa que é uma pessoa que me faz mal quando está por perto? Como incluir uma pessoa que é uma pessoa que é uma pessoa invejosa e que me faz mal quando ela está por perto? Uma pessoa que não me traz coisas boas. Como é que eu vou incluir essa pessoa? Um pai que abusou, aí mantendo ainda, né? Um pai que me abusou, ou não necessariamente sexualmente, fisicamente, mas que um pai duro, um pai que eu não tive um relacionamento próximo, um pai que eu não tive afinidade. Como é que eu hoje, na vida adulta, como eu incluo essas pessoas? Fala aí, qual é o seu ponto de vista, Elis? Vamos conversar sobre isso. Olha só, é muito comum a gente ouvir isso, né? E todo mundo se sente excluído de algo, de alguma forma, tanto da família quanto dos irmãos, ou bem isso que tu colocaste. Mas eu diria assim que a primeira coisa é a pessoa olhar para si e como ela vê os outros, né? Na posição do ego, sair do julgamento, e é muito difícil hoje, né? Porque hoje nós olhamos apenas para o defeito do nosso irmão, do nosso pai, para aquilo lá. E eu diria assim que dentro da visão sistêmica a gente aprendeu a olhar mais além, né? Por que isso está acontecendo? É uma pergunta. Por que você acredita que isso está acontecendo na sua vida? Por que você, exatamente essas pessoas que você está dizendo que estão excluindo você? Será que não é você que está olhando de uma forma diferente? Né? Eu tenho esse ponto de vista também sobre isso, né, Sandra? Eu sempre digo assim, né? Esses dias uma aluna minha me fez exatamente essa pergunta, né? Ela falou, Sandra, como é que eu vou incluir uma pessoa que... Exatamente essa pergunta ela fez. Uma pessoa que sempre me fez mal na vida, uma pessoa que eu tenho inveja, que tem inveja, uma pessoa que eu não tenho afinidade, como é que eu vou incluir essa pessoa? Então, eu sempre respondo assim, e nesse caso eu respondi também. Então, se é o seu caso aqui, se tem alguém aqui na live, né, e tem essa questão, a questão de como eu vou incluir um pai que eu não tenho nunca tive relacionamento, como é que eu vou incluir um tio que fez mal para minha família, como é que eu vou incluir um ex-marido. Então, a resposta é sempre assim. A constelação, ela nem trabalha essa questão do ex, né? O ex-marido. A gente fala o primeiro... não existe ex, porque o ex é excluído. Então, não é meu ex-patrão, meu ex-chefe, minha ex-empresa, meu ex-marido, minha ex... Não. Na constelação, a gente não lida com ex. A gente lida com o primeiro esposo, né, o casamento anterior, a empresa anterior, a primeira empresa. Então, como é que você inclui? Né? O primeiro ponto é o seguinte, é olhar para essa pessoa, vamos supor um agressor, um tio que fez mal para sua família, ou uma pessoa que você sabe que tem inveja de você e não te causa coisas boas, por exemplo, que vai sair dali e vai fazer fofoca. Então, eu sempre digo assim, primeiro ponto, olhar para aquela pessoa, né, com um olhar suspendendo o julgamento. Então, em primeiro lugar, eu olho para você e eu suspendo julgamento. Por quê? Porque eu sei que você, Joãozinho, Mariazinha, Pedrinho, Chiquinha, Chiquito, Manuel, pessoa lá, eu sei que você também tem o seu sistema. Eu sei que você também tem as suas dores, as suas feridas, você teve as suas experiências, você tem a sua luz e a sua sombra. Então agora eu escolho. Sandra, mas como assim? É uma escolha. Eu escolho suspender julgamento.
Mas aí te dou um lugar. né? A gente escuta assim, Elis, isso não funciona para mim. Eu não consigo. Quando você já diz isso, eu não consigo, isso não funciona para mim, vem o julgamento, vem o ego, porque você não aceita, não se permite a olhar sem o ego, sem o julgamento. É isso. Então, eu aceito. Ah, mas Sandra, como é que eu vou aceitar se ele me fez mal? Como é que eu vou aceitar se essa pessoa tem inveja de mim? Como é que eu vou aceitar se aquela pessoa fez fofoca de mim? Aceitar, eu sempre digo isso para as minhas alunas, tem aluna minha aqui. Eu sempre digo isso para os meus alunos, para os meus clientes, enfim. Aceitar não é concordar. E nem conviver, né? E nem conviver. Agora eu ia desdobrar isso. Então, eu aceito, ou seja, eu aceito que tudo foi como foi. Porque a gente que olha sob o olhar da psicanálise, né? A gente sabe que a primeira reação que a gente tem diante de uma dor é negar, né? Então eu paro de negar, eu paro de lutar comigo, eu paro de lutar, eu me rendo, eu aceito essa sombra. Sombra, a gente é feito de luz e sombra, né? Luz é aquela parte que a gente quer postar nas redes sociais, né? A gente quer aparecer bonito. Essa é a nossa luz. Sombra é aquilo que a gente quer esconder debaixo do tapete, né? Então eu aceito a luz e a sombra, aceito que foi como foi, eu te dou um lugar na minha vida, mas eu não preciso te chamar para assistir um Netflix comendo pipoca na minha casa. Sim. Concorda, Lívia? É isso? Concordo, é por aí mesmo. É aquela história assim, não preciso chamar para sentar à mesa ao meu lado. Apenas aceita, compreende, sabe que faz parte, acolhe no coração e segue a sua vida. É isso. Te dou um lugar na minha vida, você faz parte. Às vezes a gente está lá com o campo, né? E a gente vê que alguém... onde você colocaria essa pessoa? Eu coloco ele caindo do campo. Ou então aquela mulher que sofreu com o primeiro casamento. Não, nem quero colocar. Aqui, ó. Alguém perguntou aqui. Mesmo que o primeiro esposo arrumou outro relacionamento, sempre devemos falar primeiro esposo. Mas ele é o primeiro esposo. Ele continua sendo o primeiro esposo, né? Sim, sempre. Ele continua sendo o primeiro esposo. E você, se você foi a primeira esposa dele, também você vai ter o seu lugar também perante ele, né? Ele vai dizer minha primeira esposa, o correto seria, né? Mas talvez a pessoa só vai ter um conhecimento lá para frente, quando tiver a necessidade de buscar e reconhecer o porquê, de compreender o porquê que está acontecendo algo na vida, e aí vai ter a consciência de olhar para isso e compreender que você também tem o primeiro lugar, ou o segundo na vida dele. Exatamente. Então, essa é uma questão, porque quando a gente exclui, a gente vai gerando bloqueios, né? Vão vindo os bloqueios do fluxo da vida. A vida começa a encontrar bloqueios para fluir. Então, essa questão do excluir e do incluir é isso. Eu dou um lugar no meu coração. Eu aceito tudo que foi como foi, né? E não preciso chamar para queimar uma carninha na laje comigo. Eu não preciso conviver com aquela pessoa. Olha, cada um tem o seu mapa, cada um tem o seu território, cada um segue o seu destino. Porém, seguimos em paz. Exatamente. Seguimos em paz. É bem esse caminho, né? E às vezes é difícil, né? Nós aceitarmos isso, né? E mais lá para frente, se você não conseguiu compreender, apenas aceitar e seguir o seu caminho, você fica na negação e no ego, mais lá para frente, em algum momento, né? Você vai ter que aceitar, compreender e seguir. Se liberar, né? E a questão... Sim, se liberar e liberar o outro, né? Porque quando eu não libero o outro, né? Quando eu não libero o outro também fica debaixo de tormenta. Se eu não libero o outro está debaixo de tormenta e eu também estou debaixo de tormenta. Então, quando eu falo assim, eu libero você. Quando eu libero o outro, é como... Tem uma figura que ilustra isso, eu não sei se vocês já viram, eu gosto muito de assistir filme de época, né? Esses filmes épicos. Sabe uma imagem que a gente tem, assim, de dois bois, assim, caminhando?
e eles têm um jugo, né, um fardo assim sobre eles, um cano, e eles estão carregando um peso ligado por um cano só, uma madeira, um tronco só. Quando eu libero o outro, eu corto esse pau, esse cano, esse que liga os dois. Quando corta ao meio, libera os dois, né? Então, quando eu libero o outro fica livre para ser feliz e eu também fico. Aí não tem aí eu estou lidando com as lealdades, né? Eu estou lidando com os emaranhados. Eu corto o fio do emaranhado. Na realidade, a gente não corta, né, Sandra? A gente apenas... É como se a gente tirasse os nozinhos que foram feitos ali, né? Tira os nós. Tira os nós. Porque cortar dentro da visão sistêmica, nós não cortamos nada. Todo mundo pertence, então a gente não corta, né? É verdade. É verdade. A gente desfaz os nozinhos, desenova, né? Falta o nozinho. E a questão do aborto? Como é que inclui aborto? Esses dias também, nessas perguntas aqui, veio, como eu faço, né? Uma das pessoas colocou aí, como eu faço para incluir um aborto? Olha Qual só. é a sua visão, Li? Também veio essa pergunta lá nos meus grupos, é muito interessante isso, né? Perda de um filho e o aborto, né? O aborto, todo o aborto que foi, independente se ele foi de espontânea vontade ou foi que você fez, esse bebê, essa criança, esse ser faz parte da sua vida, né? Em algum momento você precisa incluir no seu sistema, né? Seja mais para frente, em algum momento, se você tem outros filhos, colocá-los cada um no seu lugar. Se tem o aborto foi o primeiro, né? E veio um outro filho, é o segundo. Existe uma sequência, a gente fala ordem, né? A hierarquia, quem chegou primeiro, né? O primeiro, né? Se foi o aborto, ele tem o lugar dele, né? Isso. Isso que a Elisângela falou é bem legal. A gente precisa olhar para todas as questões da nossa vida. Ó, tem gente botando coraçãozinho, isso mesmo, gente. Bota o coraçãozinho e chama todo mundo aí que você conhece. A gente precisa olhar para a nossa vida a partir da visão sistêmica. Vamos ver se a gente volta pelo menos para fechar, se o Instagram deixa a gente. Vamos ver se o Instagram deixa a gente pelo menos fechar esse vídeo. Oh, meu Deus, hoje o Instagram tá decidido, né? Olha isso. Vamos ver se... Olá, Lucileia. Vamos ver se a gente consegue fechar a nossa hoje, né? O que será que tem, né? Acho que tem muita gente no mesmo horário, né? Pode ser que tá lotado, né? Então vamos lá, gente. Pra gente fechar. A questão do aborto, né? A gente estava falando. Eu gravei, a parte 1 eu consegui gravar. Vamos ver se a gente agora, né, consegue gravar isso aqui. A questão do aborto. Então, é importante, como a Elisângela falou no vídeo passado, no momento passado, que se uma mamãe teve um aborto, ela precisa olhar para esse aborto com uma característica peculiar. Eu disse que eu estava fazendo uma constelação agora há pouco de uma mulher que a mãe tinha tido um aborto. E essa mulher, ela tem um relacionamento difícil com a mãe dela, porque a mãe cobra muito dela e ela não dá conta da expectativa da mãe. E na constelação apareceu exatamente esse aborto. Então, a mãe queria muito aquele filho que tinha vindo antes dessa mulher que estava para constelar, né? Então, a mãe colocou muito amor e muita expectativa naquele filho e abortou aquele filho. Então, hoje a gente sabe que existem as memórias uterinas, né? Então, aquelas memórias uterinas associadas à expectativa da mãe, porque essa mulher que veio para constelar, ela foi exatamente a seguinte daquele aborto. Por isso que ela se sente sufocada de tanta cobrança por parte do pai, principalmente por parte da mãe,
e por conta de expectativas que a família tinha em relação àquele bebê que perdeu. Então, qual é a orientação? Tem gente que põe até um prato na mesa ali, né, para honrar, mas a orientação, né, Elis, que a gente fala é: eu vejo você. Não é assim, Elis? Essa frase, eu vejo você, ela tem uma importância muito grande, né? E eu diria assim que eu vejo você é quando você inclui algo também, que é esse caso, né? Que ela vê que chegou antes dela, né? E que ela ocupa o lugar dela. Eu vejo você, honro o seu lugar e eu fico no meu lugar, né? Você faz parte, você tem um lugar entre nós. Porém, eu não vou carregar as expectativas que estavam ligadas a você. Então, no caso dessa minha cliente, né, que veio para constelar, olha, eu tenho vivido uma vida como a filha número 2. Mas, na verdade, hoje eu volto para o meu lugar, eu não sou a filha número 2, eu sou a filha número 3. Porque o número 2 foi aquele irmão que partiu. Então, eu sinto muito o seu destino, eu sinto muito o pouco tempo que você ficou entre nós, seu destino tão curto. É assim que a gente inclui. Eu incluo, por exemplo, eu sou filha única. Não. Então, hoje eu vejo que eu não sou filha única. A minha mãe teve um aborto antes de mim. E é nisso que Elisângela falou agora mesmo. Aí já não importa se foi um aborto espontâneo ou provocado. É um lugar que está lá e é dele. Então eu volto hoje para o meu lugar de segunda, porque o primeiro foi aquele que partiu. O primogênito partiu e eu estou como segunda. E isso traz uma consciência muito grande, né, Sandra? Porque tu colocaste um caso teu, né? E se a gente for olhar, pode acontecer assim, a mãe, ela cria uma expectativa muito grande, por exemplo, em ser um menino ou uma menina. Isso. E aí depois nasce o próximo, né? E aí muitas vezes aconteceu num atendimento meu, o próximo é um filho homem e tem alguns traços de homossexualidade, né? Então, por quê? Porque tá tentando ocupar um lugar que também não é dele, né? Isso, exatamente. Então, quando a gente fala de incluir, a gente fala de dar um lugar entre. Tem até um livro do Bert Hellinger, né, que é um lugar para os excluídos, ele é um de nós, enfim. Então, a pedagogia sistêmica, né, tem aquele livro lá, Você é um de nós. Então, é sempre incluir. Né? Até esses dias eu vi alguém colocou no Facebook lá, eu falei, nossa, não tinha caído minha ficha ainda. Aquela palavra que a gente usa, é exclusivo, exclusividade. Essa palavra exclusivo também tem uma pegada aí de exclusão. Né? Então, a gente precisa olhar para isso com moderação. Né? Aí, Elisângela, apareceu uma outra pergunta aqui também. E aí, repito, se alguém tiver alguma pergunta, bota aí nessa bolinha que tem um pontinho de interrogação. Apareceu uma pergunta aqui também, Elis, falando de casos de família. E a pergunta é a seguinte. Deixa eu resgatar aqui a pergunta. É uma pergunta que vai falar aí, né, de relacionamento. Aqui, peraí. Estou procurando aqui. Como tratar num casamento onde o homem tem atitudes infantis, né, no caso. O homem tem uma atitude, não sabe conversar, né, e tem atitudes aí infantis. Como lidar isso num casamento, na relação? Casos de família. Homem que age como adolescente / criança, tudo que fala é através de grito e alteração. Não sabe, não consegue conversar sobre o relacionamento. Qual a dica sistêmica que a gente pode dar? Como olhar para isso, Elis? Na realidade, claro que teria que conhecer a história da pessoa, né, Sandra? Mas olhando assim, a pessoa ainda está infantilizada, né? Ela não conseguiu ser o homem para ter essa mulher, essa família. Ela não consegue sair da posição de criança para ocupar a posição de esposo, marido, pai, né?
Aí, pode ser que em algum momento da vida lá, né, ele não foi. A gente diz assim que dentro da visão sistêmica, o pai é o mundo e a mãe é o sucesso, a conquista, tem todo um conjunto, né? E existe aquela hora em que o filho está com a mãe, ele deve ser levado ao pai, depois tem a volta, e talvez isso não tenha acontecido, né? Mas aí tem toda uma história, né? E quando essa pessoa conheceu esse namorado, esse marido, ela já conhecia um pouco, porque ninguém fica com alguém para viver um relacionamento sem saber como é, né? E aí, você também, você nessa posição, eu faria outra pergunta. Você também se olhou, você acolheu esse homem para você, para fazer parte, somar na sua vida, sendo mãe dele? Ou para ocupar o seu lugar de igual? Né? Então, é muito difícil também, assim, nós olharmos de fora a história de cada um, né? E eu sempre digo assim também, né, Elis? Quando a gente vai para um relacionamento... Eu arrisco dizer que 70% das questões que nós temos, elas habitam na nossa criança interior. Elas residem na criança interior. Então, quando eu vou para a vida, quando eu vou para um relacionamento, quem vai na frente? A minha criança vai na frente, ou eu vou na frente e digo para minha criança, ó, olha para mim. Porque a minha criança tem que estar aqui, ó, esse é o lugar dela, ela tem que estar olhando para mim. Olha para mim. Agora, se a minha criança vai na frente no relacionamento, aí, como diz o adolescente, né, aí vai dar ruim. E quando são duas pessoas, e as duas pessoas vão para um relacionamento com a criança na frente, então é um relacionamento de criança para criança. Um desses dois aqui tem que se apresentar, como diz o Bert Hellinger, um desses aqui tem que se apresentar para ser o buscador. Um desses dois aqui tem que se apresentar para ser o canal de cura, a ovelha negra. Então, vamos supor, vamos puxar a sardinha para o nosso lado, que nós estamos aqui, né, Elis? Então, vamos supor que a mulher é a ovelha negra aqui, ela é a buscadora. Ela vem, primeiro, antes de tratar o relacionamento, ela vai fazer um trabalho de cura da criança. Isso. Não é? Aí, quando a criança está curada, ela vai dizer, então, tá bom, olha para mim e deixa que eu vou na frente. Vem comigo agora, e agora eu assumo o papel de adulta e vamos lá, né? Eu resgato você, né? Eu resgato você. E aí, assim, quando esse homem, então, começa a agir com a criança dele na frente, a mulher qual vai ser a postura dela? Eu prefiro ser feliz do que ter razão, porque eu sou adulta. Então, eu vou escolher se eu quero ou não entrar nessa peleja. Eu vou escolher ou não entrar nessa briga, nessa discussão. Então, eu sou adulta. Eu tomo o controle dessa situação. Porque aí já não são duas crianças, duas pessoas na esfera da criança. Uma já está na esfera da adulta. Mas aí existem também os conflitos, né? Porque se já é um relacionamento que um tem convivência com o outro, né? E ela reconheceu, e ela tá na postura de adulto, e agora ela reconheceu tudo isso. E ela, olhando pro relacionamento que ela tem, aquele parceiro, se ele não sair da posição da criança, o relacionamento também pode acabar. Pode acabar. Né? Pode acabar porque aí vai estar muito no que ela busca. Ela ainda está buscando aquele relacionamento infantilizado, naquele homem que muitas vezes ela vai ter que ser a posição da mãe para ele sair do lugar, ou ela vai, na posição de adulta, mulher, buscar o homem. Né? E aí também, né, entra o que a gente aprende com o Bert Hellinger e o Garrida, né? O Juan Garrida fala muito sobre isso também. Que, assim, se a mulher não trabalhou a sua criança interior... Ó, tem pergunta aí, não vou conseguir ler. Se a mulher não trabalhou a sua criança interior, então ela vai para um relacionamento com um amor infantil.
O amor infantil é aquele que espera do parceiro um amor incondicional. Só que o amor incondicional, quem dá é o papai e a mamãe, né? Então, é preciso curar esse amor, abrir mão, né, de alguns padrões aí, né, assim, desprender-se de padrões arraigados aí e não ir para um relacionamento olhando para o papai. Então, eu não posso ir para um relacionamento buscando o meu pai. Eu não posso ir para um relacionamento, né, o homem, buscando a mamãe. Então, eu tenho que me desarraigar disso e me desvencilhar desse amor infantil. Quando eu me desvencilio desse amor infantil, aí o amor pode prosperar. Então, aí entra o que a Elisângela falou. Se eu tenho um amor adulto, eu vou me posicionar. Isso, pode falar isso. Exatamente. Aí você consegue... Hoje, a gente não diz mais que os relacionamentos estão... É fato, 50-50 não existe. Sempre vai ter alguém que vai dar um pouco mais e o outro um pouco menos. Mas vai saber, ó, você deu um pouco, aí então a outra pessoa vai lá e fica um dar e receber, é uma escadinha. Mas nem sempre funciona, porque está aí esse contexto arraigado aí, né, Sandra? Muitas pessoas não conseguem ainda ver dessa forma, ainda estão buscando um pai, uma mãe, né? Isso é um assunto que nós poderíamos conversar por muito tempo sobre isso. Sim. Né? Eu sempre digo isso, né? Que 90%, 70% está ligado à criança interior. E são casos de famílias, são reais, né? Aí tem uma outra questão aqui, ó. Meu irmão mais novo dos homens, 8º filho dos 10, não assume responsabilidade. Eu e minha irmã pagamos todas as contas e fazemos tudo. Ele não assume nada. Qual é a dica aí, Elis? Olha só, meu irmão mais novo dos homens, 8º filho de 10, o mais novo, não assume responsabilidade. Eu e minha irmã, você está fora do seu lugar e a sua irmã está fora do lugar. Porque você está no lugar, pagando as contas, né? Eu não poderia dizer, né, aqui exatamente, mas eu só posso dizer assim, que está fora do lugar. Ele e a irmã, né? Cada um paga as suas contas. Você tá, quem não tem capacidade de pagar as suas contas é uma criança, né? Então, o seu irmão não deve ter crescido, ele está na posição de criança, e você está assumindo um papel que não é seu, você está tirando o lugar do seu pai ou da sua mãe, aí assumindo algo, se colocando no lugar que não é seu. A pergunta que eu faria se essa pessoa me procurasse, né? Como é o nome da pessoa? A Vânia, né? Vânia, a pergunta que eu faço é essa: cadê o pai e a mãe dessa família? Porque eu, como filha, morando numa família de 10 pessoas, como filha, eu contribuo, né? Eu contribuo, se eu trabalho, eu contribuo financeiramente. Agora, eu não faço tudo, né? Porque eu não posso ser responsável por tudo em casa. Eu e a minha irmã não podemos ser responsáveis por tudo em casa. Agora, cadê o papai? O papai partiu, né? O papai partiu, não está mais. A mamãe também partiu, não está mais entre nós. Enfim, cadê o pai e a mãe? Adultos conversam. Adultos resolvem as questões conversando. E outra, quanto mais eu supro, é o que Elis falou, quanto mais eu supro, quanto mais eu dou, quanto mais eu faço pelo outro, mais o que fazer são falecidos. São falecidos, então, a Vânia respondeu aqui, né? São falecidos. Então, nesse caso, é uma conversa de adultos. Porque se eu faço pelo outro, eu tiro a dignidade do outro. Ah, mas ele está numa fase de desempregado. Então, tá bom, vamos conversar. Vamos dizer durante quanto tempo, né? Durante quanto tempo nós vamos suprir você, irmão? Nós todos vamos fazer uma força-tarefa na família para ajudar você. Aí é um acordo, uma forma de ver diferente, né, Sandra? É um acordo, é uma posição temporária, né? Isso. Porque precisa ficar, como a Elis falou, né?
a lei do equilíbrio. Antes da primeira parte da live cair, a gente estava falando exatamente isso. Tudo na nossa vida se baseia em 3 leis: equilíbrio, pertencimento e hierarquia. Se essas leis estão sendo quebradas, a vida vai ser uma bagunça. A pergunta também que eu faria é: quem é o irmão mais velho? Se os pais partiram, os pais são falecidos, se os pais partiram, os pais são falecidos, o irmão mais velho pode puxar essa reunião de família. O irmão mais velho, não é que o irmão mais velho vai assumir o lugar do pai e da mãe, mas ele pode, então, marcar a reunião de família e, então, montar um acordo em família, tendo entendido que todos são adultos. Mas isso nós estamos respondendo as perguntas de pessoas que nós não conhecemos toda a história, né, Sandra? Isso é o que uma pergunta nos diz, nos mostra aqui. Mas lá, quando a gente for fazer uma anamnese, uma conversa com cada um para saber tudo, aí são pontos a mais que a gente vai levantando, né? A melhor exatamente, nós estamos fazendo aqui um bate-papo sistêmico, né? Agora, é claro, ir para a constelação é fundamental, né? Constelar é fundamental, porque, como Elis falou, muitas questões nós falamos, mas quando a gente chega lá no campo, o campo move para outro lugar. Quais são as leis do amor? Pertencimento, hierarquia e equilíbrio, ou seja, dar e receber. E é isso que nós estamos falando. Sempre que um dá demais, esse que dá demais, ele fica sendo o grandão da relação. Aquele que dá de menos fica sendo o menor. Então, vai ter sempre uma falta daí, né? Vai ter sempre uma falta, vai sempre faltar algo para aquela pessoa, porque ele não está, né? Exatamente. Aí alguém colocou assim, não, mas os jovens de hoje não querem responsabilidade. Bem, hoje nós falamos muito sobre educar para a autonomia, né? Eu preciso educar os meus filhos, criar os meus filhos para serem autônomos. Criar os meus filhos, a educação nas escolas hoje precisa, eu falo isso com muita propriedade, sou pedagoga, educar para autonomia, né? Elis, chegou alguma pergunta para você aí que você acha legal, tá? Na realidade, nós já falamos, falta de harmonia entre mãe e filhos, foi o que chegou, exclusão, né? Preferência por filhos, né? Foi o que chegou, abortos, e uma coisa interessante, harmonizar relação entre a família, que chegou muito interessante essa questão, né? Sobre harmonizar, porque é aquilo que nós falamos, as 3 leis, quando tiver dentro das 3 leis, pertencimento, hierarquia e ordem, isso é estar harmoniosamente certo, né? Mas é difícil hoje, né? É aquilo que nós falamos, nos relacionamentos é bem difícil também, porque um sempre espera mais do outro e fica na cobrança, ou dá mais e o outro não tem para dar a mesma quantia que você deu. E aí, muitas vezes, 70% de hoje do que acontece é problemas nos relacionamentos. Acho que com a pandemia, né, aumentou muito isso, né? E eu tenho observado que tem vindo bastante pessoas aí com questões. Meu casamento está ruim, não tem harmonia na minha família, tudo tá difícil esse processo de conviver junto todo esse tempo, né? É isso. Então, essa harmonização, é possível constelar para a harmonização. É possível olhar para isso, né, com amorosidade. Agora, alguém fez uma pergunta aqui, né? Será que o que dá demais não se coloca nessa hierarquia para a autopromoção hierárquica? Bem, a gente aprende, né, estudando aí psicanálise, estudando psicologia, a gente aprende que existem os ganhos secundários. É claro que aquele que dá demais também está tendo uma retroalimentação, né? Eu digo assim,
Eu sempre digo que nem todas as questões são sistêmicas, né? Alguns emaranhados são nossos mesmos, das cumbucas que nós mesmos metemos as mãos, né? Não é tudo que é de transgeração dos antepassados. Então, muitas vezes a pessoa tem as suas feridas, tem uma autoestima rebaixada, tem uma história de vida que ela sente essa retroalimentação, ela sente esse ganho secundário em ser aquela pessoa, a boazona que só dá. Então, ela é sempre a necessária, ela é sempre reconhecida. Ela é grande e o outro é pequeno. Ela é indispensável. Se ela morrer, o mundo morre. Se ela viajar, ninguém come. Ah, sem mim, ninguém faz nada. E ela gosta disso. Opa, vamos olhar para isso? Vamos olhar para esse sentimento? É importante também. Ou como a gente olha para isso? A gente pode começar... Eu sempre digo assim, né, Elisa? Não sei qual é o seu ponto de vista. A constelação, ela não é resolutiva. E também não é mágica, né? Porque tem gente que vem e parece que quer uma adivinhação. A constelação não adivinha e nem é resolutiva. Ela é um pontapé inicial, né? Para a gente começar a olhar para alguma questão. Porque depois dali, você também tem que ter atitudes, porque senão nada acontece na vida, né? Isso, somando com tudo isso que você colocou, sobre ganhar algo, né, em troca para estar ali, né? Muitas vezes é uma criança lá na infância que foi excluída, que sofreu um bullying, que foi deixada de lado, e aí na posição de adulto trabalhou, cresceu, adquiriu coisas, e aí pode dar. E aí para ter uma forma de inclusão diferente, ela vem numa posição de só dar, né? Então, por isso que cada caso é um caso, né? Exatamente, exatamente. Então, a gente olha para essas questões, a gente dá pílulas, né, pitacos, mas o bom mesmo é constelar. Alguém falou aqui uma pergunta, né? Como é que a gente faz para tomar o pai no coração, para acolher o pai e a mãe no coração? Alguém perguntou aqui, né? Como é que a gente faz para aceitar pai e mãe e tomar pai e mãe no coração? Tem um dos meus mentores, ele fala o seguinte, ó, que pai e mãe, eu até falo isso para os meus mentorados e falo para os meus alunos, enfim. Pai e mãe, a gente tem que fazer desse jeito aqui, ó. Pai e mãe. Pai e mãe. Aí a gente acorda de manhã. Vai lá e toma. E hoje outra eu estou coisa, tomando meu pai e minha mãe. E outra coisa, eu diria mais, né? Olha só, quando eu aprendi constelação há muito tempo atrás, foi trazido esse assunto, e uma coisa que ficou em mim, que é assim, você consegue hoje de você, do ser infinito que você é, físico, tirar metade? Tirar 50% de você? Você consegue tirar os 50% que você recebeu do seu pai? Você consegue tirar os 50% que você recebeu da sua mãe? Nunca. Então, isso é ter a completa certeza de que você tem 50% de cada um. Isso é acreditar e tomar os seus pais. Olhando para você e sabendo que você é a mulher que eu sou hoje, porque eu sou filha do meu pai e da minha mãe, e a união dos dois contribuiu 50% de cada um e me tornou essa mulher. E tornou a Sandra a mulher que ela é, e cada um de vocês. E é isso. E aquilo, né? Independente se o meu pai ou minha mãe erraram como pessoas, eles cumpriram o papel deles, que foi serem usados pelo Criador para me trazer a vida. Então, só por isso eu já sou grata, porque com a vida eu faço grandes coisas, né? Então, assim, eu acho que a gente, não sei se todas as perguntas foram contempladas, mas acho que a gente já está aqui bastante hora, entre idas e vindas. Então, Elis, se despede aí, fala do seu trabalho, e aí eu vou falar do meu aqui também, aí a gente marca um outro bate-bola aí mais para frente. Claro, olha só. Então, eu quero agradecer a oportunidade dessa noite de segunda-feira nós termos estado juntas, eu, você e todos aqui, com a intercorrência de ter caído aí, mas nós fizemos e batemos um papo muito construtivo. Espero que seja contribuição para todos que estiveram aí. E estamos aí com o nosso trabalho, né? Eu também atendo com constelação e com outras técnicas. Deixa o seu Instagram aí, Elis. Sim, Elis? Sim.
Vou colocar aqui. Isso mesmo. Digita isso. Isso. Elis. Ponto Renner, né? Isso. Decorei. Beleza. A Sandra, que é mais tecnológica, eu ainda tenho um pouco de vergonha, ainda estou me adaptando a essas tecnologias aí da pandemia, né? Mas tamo junto. Gente, eu quero falar o seguinte, então, ó, você pode me seguir aqui, tem gente perguntando sobre o curso. Sandra, você dá aula de constelação? Você dá curso de constelação? Dou curso de constelação, dou curso de desenho sistêmico também. Me segue aí. E, ó, sobre o curso de constelação, gente, fica aí, porque aqui no Instituto Sandra Santos é Páscoa o mês inteiro. Então, a gente vai, aí, logo mais aqui, 1,5 2, anunciar uma mega promoção para quem quer ser constelador. Constelação é uma profissão linda, né, Elis? Constelação é uma profissão linda, que toca em vidas, cuida de vidas. E nós vamos oferecer aqui no Instituto uma promoção fantástica, muitos porcentos aí de desconto para aproveitar a pandemia. Então, se você quer fazer curso de constelação, se você conhece alguém que quer, fica firme aqui comigo. Quer fazer curso de desenho? Me chama aí que eu te passo o portfólio dos meus cursos. Elis, você dá curso também, né? Sim, de reiki eu dou. Só, nesse momento é reiki, né? Temos aí agora, dia 15, o reiki de limpeza de entidades negativas que vai sair. Então, se quer falar com a Elisângela, manda direct lá para ela. Conhece alguém que quer fazer curso de constelação? Me chama no direct, que aí eu mando o link para você saber o que é o curso, o preço que tá. Só que quanto vai ser surpresa, mas vai ter um descontaço de Páscoa o mês inteiro. Diz que participou da live e já ganhou um desconto, né, Sandra? Vamos fazer aqui o hashtag, gente, ó, hashtag tô na live. Monta aí, ó. Tira print aí, ó, hashtag tô na live, hein, gente? Vamos lá. Obrigada, Elis. Precisamos marcar outro bate-bola desse. Super curti, Elis. Super curti. Obrigada, viu, querida? Obrigada mesmo. Beijo no coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.